Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vocês estão bem, irmãos? Feliz demais em estar aqui mais uma vez. Deus abençoe o Johan, que é um amigo nosso particular. Deus abençoe a sua esposa também. Deus abençoe a missionária Luana, seu esposo. Deus abençoe a Silvana, uma amiga nossa também de muitos anos. Deus abençoe a cada irmão dessa casa. O Johan me convidou que dia, Johan? Domingo? Segunda. Aí eu estava livre, falei, não, vai ser, você não pede, você manda, né? Quando é amigo, irmão, a gente faz questão de atender. Chega uma fase que a gente não liga mais para pregar não, irmão, sendo sincero. Chega uma fase que a gente quer ficar mais na igreja local ali, né? Mas quando é amigo a gente vai porque são pessoas que nos honram no dia a dia. Quem trouxe a Bíblia? Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. O versículo é o primeiro ao versículo 4. Marcos capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4. Quem achou, diga amém. Pausadamente, eu vou ler o primeiro, a igreja vai ler o segundo, e nós encerraremos no versículo 4. Diz assim: e alguns dias depois, observa, e alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum. Ele entrou aonde? E soube-se que estava em casa. Ele estava onde? Versículo 2. Ele anunciava o quê? E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. Por quantos? 4. O verso 4. Ele não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado com as escadas, e fazendo jurar, baixaram o leito, e traziam o paralítico. Pode se assentar? Eu quero tematizar essa mensagem, porque eu acredito que mensagem sem tema perde um pouco o sentido de quem está nos ouvindo. Então eu quero falar sobre quando Jesus está em casa, alguma coisa acontece. Vou repetir. Quando Jesus está em casa, alguma coisa acontece. Com muita seriedade, se eu fosse aqui perguntar a vocês, quem conhece Marcos capítulo 2, em especial os versos que ora acabamos de ler, eu tenho certeza, Silvana, que todos vocês aqui iriam dizer: pastor, eu conheço esse texto de cor e salteado. Com certeza a Silvana, a missionária Luana, o Johan, que são pregadores nato
iriam dizer: pastor, eu tenho uma mensagem nesse texto que é uma mensagem extraordinária, porque com certeza esse texto aqui, ele é um dos mais explorados por nós pregadores, porque temos aqui algumas coisas interessantes e eu quero tentar passar para vocês na noite desse dia. Observe que quando Marcos escreve o capítulo 2, em especial o versículo 1, ele com muita propriedade vai escrever e vai dizer assim: e alguns dias depois, observe que Marcos não fez questão de dizer se esse dia aqui era segunda, era terça, era quarta, era quinta, era sexta, era sábado ou domingo. Ele só faz questão de dizer: e naquele dia. O interessante aqui é que naquele dia Jesus novamente ele vai entrar em uma cidade chamada Cafarnaum. Para entendermos isso aqui, é preciso lermos o livro do profeta Miqueias. O capítulo é o 5, o versículo é o 2. O profeta Miqueias havia profetizado que Jesus nasceria em uma cidade chamada Belém. O interessante é que o tempo se passou e de fato a profecia do profeta Miqueias se cumpriu. Aonde, pastor? Quando lemos Mateus, o capítulo é o 2, como também Lucas capítulo 2, de fato Jesus, ele nasceu em uma cidade chamada Belém. Mas quando lemos Mateus, o capítulo é o 4, o versículo é o 13, Mateus vai dizer assim: e deixando Jesus a cidade de Nazaré, ele vai habitar em uma cidade chamada Cafarnaum. Então, resumindo aqui, Jesus, ele nasce em Belém, ele se criou em Nazaré, mas o seu ministério alavancou, cresceu de uma forma assustadora, foi exatamente na cidade chamada Cafarnaum. Por exemplo, quando lemos João capítulo 4, o versículo 46, o filho do oficial do rei, ele foi curado aonde? Na cidade de Cafarnaum. Quando lemos Mateus capítulo 8, o versículo é o 5, o servo do centurião, ele foi curado aonde? Na cidade de Cafarnaum. Quando lemos Mateus capítulo 8, verso 14 e 15, a sogra de Pedro, ela foi curada aonde? Na cidade de Cafarnaum. Quando lemos Marcos capítulo 5, o verso 41 a seguir, a filha de Jairo ressuscitou aonde? Na cidade de Cafarnaum. A mulher hemorrágica foi curada aonde? Na cidade de Cafarnaum. Então, quando Marcos escreve o capítulo 2, em especial o verso 1, ele com muita precisão, ele vai escrever e vai dizer assim: e naquele dia, novamente Jesus entrou em Cafarnaum. Agora, eu não quero aqui afirmar, mas alguém diz que essa casa é de Pedro. Quando Jesus queria descansar, ou ele ia para Betânia, para a casa de Marta, ou ele ia para Cafarnaum, para a casa de Pedro. O interessante aqui, Silvana, é que quando Jesus chegou em casa, logo alguém anunciou: Jesus está em casa. Prepara para a glória. Quando alguém anunciou que Jesus está em casa, o texto diz: imediatamente
a casa se encheu de pessoas, ao ponto de quem está na porta não poder entrar. Quem está na janela, esquece, não dá para entrar. Por quê, pastor? Porque Jesus entrou na casa. Isso aqui eu já aplico. Por mais que alguém cante bem, coloque na sua cabeça, não é você que enche a casa. Por mais que você pregue bem, coloque na sua cabeça, não é você que enche a casa. Por mais que você pastoreia bem, não é você que enche a casa. Por mais que você seja influente, não é você que enche a casa. Por mais que você fale bonito, não é você que enche a casa. Pode ser quem for, somente Jesus é capaz de fazer alguém entrar na casa. Porque eu cheguei do serviço aproximadamente quase 6 horas. Eu deitei um pouco na cama, descansei, troquei a roupa para vir para aqui. Seja sincero, o que te fez estar aqui hoje? Depois de um dia de cansaço, depois de um dia de peleja, depois de um dia de luta, depois de um dia de prova, depois de um dia de peleja, o que te fez estar aqui não foi o cantor, não foi o pastor, não foi o pregador. Quem te fez estar aqui foi um homem chamado Jesus. Jesus, Jesus, nós só estamos aqui por causa dele. E se eu fosse você, abria a boca e adorava. E o Pai está me dizendo aqui: você não vai voltar para casa da mesma forma que você adentrou. Tem resposta de Deus para você aqui nesta noite. Olha aqui para mim. Agora interessante aqui, missionária Luana, é que a casa imediatamente se encheu de pessoas. E aí Jesus, Johan, não vai perder a oportunidade. Ele aproveita que a casa se enche de pessoas. E Marcos diz: e ele anunciou para aquela multidão a sua palavra. E é por isso que eu gosto de Jesus, porque quando ele permeou por essa terra, por aonde ele passava, ele falava da sua palavra. Por exemplo, quando lemos Mateus 5, verso 2, ele sobe ao monte, e ali ele ensina aos seus discípulos e uma grande multidão a sua palavra, as bem-aventuranças. Quando lemos Lucas 5, verso 1, 2 e 3, ele chegou no lago de Genezaré, e o texto diz que uma grande multidão se apertava. Para quê? Para ouvir a palavra. Jesus, olhando para Pedro, ele disse: Pedro, leva o barco um pouco mais adiante. E Pedro levou. Jesus assentou-se num barco, e o texto diz: e do barco ele ensinava para a multidão a sua palavra. É interessante também que a Bíblia também diz em Marcos 6, o verso ao 34, Jesus está no deserto, e ali havia aproximadamente 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E Jesus, olhando para os discípulos, disse: eu tenho compaixão desta grande multidão, porque eles são como ovelhas que não tem pastor. E o texto diz: e ele ensinava para a multidão a sua palavra. É interessante também que em João 8, verso 1, verso 2, ele vai ao Monte das Oliveiras, passa a noite inteira orando, ponto. Pela manhã bem cedo,
ele vai ao templo. Chegando lá, uma grande multidão já o esperava. E a Bíblia diz: e tendo Jesus assentado, a multidão ensinava para eles a sua palavra. É interessante também que a Bíblia também diz, em Lucas 13, verso 10, ele entrou na sinagoga, e tendo Jesus entrado na sinagoga, ensinava a sua palavra. É interessante também que a Bíblia também diz, em Lucas 10, 38 a seguir, ele entrou na casa de Marta. A casa é de Marta, quem recebe é Marta. Marta é a irmã mais velha de Lázaro e de Maria. E a Bíblia diz que Marta vai cuidar da sua casa. Nada contra, mas em contrapartida, Maria assentou-se aos pés de Jesus. E a Bíblia diz: aos pés de Jesus ela ouvia a sua palavra. Agora prepara para dar glória, quando lemos João 6, o 67, o 68, ele prega uma mensagem dura, exortativa, forte, e a Bíblia diz: e todos foram embora, exceto os 12 discípulos. Aí ele, que nunca precisou colocar no Facebook agendas abertas: eu sou pregador, eu sou cantor, vocês também não querem ir embora? E Pedro disse: Senhor, fala, Pedro, vê lá o que você vai falar. Senhor, eu vou responder por mim e também por eles. Fala, Pedro, para quem iremos nós, se somente o Senhor tem a palavra de vida eterna? Conselho pastoral aqui, por favor, quando pegar nesse microfone, fale 2 minutos, mas fale da palavra. Fale 10 minutos, mas fale da palavra. Pregue 20 minutos, mas pregue a palavra. Pregue meia hora, mas pregue a palavra. Ninguém veio aqui para ouvir história da minha mente. Vocês vieram aqui para ouvir somente a palavra, a palavra, a palavra, a palavra. Se Deus curar aqui nesta noite, Ele vai curar por causa da palavra. Se Deus renovar aqui, Ele vai renovar por causa da palavra. Se Deus batizar aqui, vai batizar por causa da palavra. Se Deus te tomar aqui, vai tomar por causa da palavra. Se Deus fazer um reboliço aqui, vai fazer por causa da palavra. Eu fico por aqui quando alguém pega nesse microfone para dar indireta para alguém, em desabafar, contar somente derrota. Nós não viemos aqui para chegar nesse altar, nesse púlpito, para contar derrota. Vimos aqui nesse altar e nesse púlpito, independente das lutas, dos processos que estamos passando, mas nós viemos aqui para profetizar vitória, 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 vitória. Eu quero crer que nesta noite, eu não conheço a tua alma, eu não conheço o teu coração, não sei dos teus processos, das tuas dores, mas o Pai está dizendo: vai sair daqui com vitória, com vitória. Quem crê, adora. Quem crê, adora. Quem crê, abre a boca para adorar. Aleluia. Alá calamashui, que lebai calamashui, que lebaramagácia. Ei, a casa está cheia, a casa está
e ele prega a palavra. Irmãos, eu aprendi que independente, Luana e Silvana e Johan, se é congresso ou não, se tem muita gente ou não, se tem pouca gente ou não, o negócio aqui é pregar a palavra. Tem pregador que muda a mensagem. Dependendo do ambiente, da localidade e da quantidade, ele muda a mensagem. Mas o meu compromisso é com a palavra. Eu sei quem me chamou, eu sei quem me escolheu, e eu obedeço a Ele, eu temo a Ele. Então nesta noite nós seremos abençoados por causa da palavra. Agora olha aqui para mim. Enquanto Jesus está ensinando a palavra, a Bíblia diz, olha que mistério. A Bíblia diz, e foram chegando. Vou repetir. Enquanto Jesus está ensinando a palavra, Marcos diz, e foram. Pergunta, pastor, quem foi chegando? 4 homens. Quantos homens? Agora a pergunta que não quer calar: qual era o nome deles? Diga para seu vizinho, se você pode, diga: eles não têm nome, mas não tem problema que o nome deles não aparece. O que importa é o que Marcos diz, é que eles aparecem carregando um paralítico. O nome deles não aparece no cenário, mas não importa. O que importa é o que Marcos diz, eles aparecem. Tem muita gente aí que até tem nome, mas não carrega ninguém. Tem muita gente aí que até é conhecido, famoso, estrela, mas não carrega ninguém. Mas em contrapartida, eu conheço muita gente que são simples, às vezes nem fala direito, não prega, não canta, não tem título, mas se perguntar quem é ele carrega muita gente no dia a dia. E Deus está me dizendo aqui, nessa congregação, nessa igreja, que alguns não dão nada, Deus está dizendo, eu vou levantar daqui pessoas que não tem nome, mas carrega. Não tem nome, mas carrega. Não tem nome, mas carrega. Quem crê, quem crê, quem crê, abre a boca para adorar. Ei, e eu descobri na Bíblia que Deus gosta de pessoas que o nome não aparece na história. Prova, pastor, que Deus gosta. Vou provar, quer ver? A gente lembra de Naamã, sim ou não? A gente lembra de Eliseu, sim ou não? A gente lembra de Geazi, sim ou não? A gente lembra do Jordão, sim ou não? E da menina? Qual era o nome da menina? O nome dela não aparece na história. Mas se não fosse ela, Naamã jamais seria curado da sua lepra. A Bíblia diz que André disse: Jesus, eis aqui um menino. Ele é quem? Um menino que não tem nome, mas a Bíblia diz, ele tem pão.
Para André, ele é menino. Para André, não tem nome, mas não tem problema. O que importa é que ele tem pão e tem peixe. Quando lemos Lucas 9, 49 e 50, aparece um rapaz ali que não tem nome, mas Lucas diz que ele expulsava os demônios usando o nome de Jesus. E os discípulos enciumados disseram: você não pode falar sobre o nome de Jesus, porque você não tem nome. E proibiu. Foram até Jesus e disseram: mestre, vimos ali um homem que em teu nome expulsava os demônios e a gente o proibimos. Aí o Senhor disse: aquele que é por nós, mais tarde não vai ser contra nós. Em outras palavras, deixa ele falar do meu nome. Quer ver? Atos 3. Vocês lembram da porta formosa, sim ou não? Vocês lembram de Pedro vocês lembram de Jesus? Agora, do coxo. Mas ninguém fala do rapaz que levava o coxo. Aí quando lemos Atos 4, 22, Lucas diz que aquele coxo tinha mais de 40 anos que era coxo. Perdão de dar glória. Alguém que não tinha nome, há mais de 40 anos, pegava o coxo e levava até a porta chamada Formosa. Então o que a Bíblia quer dizer? Aquele coxo só andou porque alguém que não tinha nome levava ele até a porta. Eu estou tentando colocar na tua cabeça: você não precisa ter nome para Deus te usar. Silvana, os lugares que eu já fui, para muita gente ou para pouca gente, eu nunca me falei quem sou eu. Se for, Deus vai me levar. Sem precisar barganhar, sem precisar bajular. Nós não precisamos disso. Ele vai calamaçui calamagácia. É Deus que nos apresenta, é Deus que nos envia, é Deus que manda. Calai que lemaçui que lebarabagacia. Deus vai arrancar essa cambada que se acha e vai levantar uma geração que não tem nome, mas carrega. Não tem nome, mas carrega. Aleluia. Os quatro aparecem num cenário sem nome, mas o que importa é que eles aparecem carregando. Aí, Silvana, quando eles chegaram na casa, tem problema. Por quê, pastor? A porta está cheia de pessoas, a janela da mesma forma, dentro pior ainda. E aí? Porque onde há mais de 4 ou 5 pessoas, a maioria das vezes há pensamento diferente um do outro, sim ou não? Sim. Prepara para dar glória. Mas nesse caso aqui não. Os 4 estão no mesmo propósito. Qual, pastor? Você vai andar hoje. Você vai levantar hoje. Porque o que Deus quer fazer, não vai fazer amanhã e nem depois da manhã. O que Deus quer fazer, Ele vai fazer hoje. O maior louvor não vai ser domingo. A maior pregação não vai ser domingo. O maior culto não vai ser domingo que vem. O maior culto é agora. É agora. É agora. É agora. Então Deus quer fazer o milagre, a bênção na tua vida agora. Pastor, prova que Deus quer fazer agora. A Bíblia diz: o pão nosso de cada dia nos dá
Hoje. Zaqueu, hoje veio salvação a esta? Hoje. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçar o vosso. Hoje. A Bíblia diz que Davi olhou para o gigante e disse: hoje mesmo o Senhor entregará a tua cabeça nas minhas mãos, porque dele é a guerra. Ele diz para o ladrão da cruz: hoje mesmo você estarás comigo no paraíso. O que Deus quer fazer, Ele vai fazer hoje. Irmãos, antigamente eu comprava um terno. Esse terno que eu vou usar só no congresso. Sapato era uma bestagem. Não, isso aqui, sabe de uma? Eu não sei se eu vou estar aqui amanhã, e nem depois da manhã eu vou usar hoje. Tem dias que terça-feira, culto e ensino, sócio local, eu chego em cima, arrumado. Para que isso, pastor? Eu não sei se vou estar aqui amanhã. Então eu vou me arrumar hoje. Eu vou me vestir bem agora. Então não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. O que você pode fazer agora: coma bem agora, se vista bem agora, cante bem agora, pregue bem agora, adore bem agora, venha para o culto e Deus ser melhor agora. Os quatro estão no mesmo propósito. Qual, pastor? Vai andar hoje. Porque se essa igreja todos estiverem na mesma conexão, ligados, conectados, afiados no mesmo propósito, pode ter certeza que essa igreja irá muito mais além. E eu já quero repreender, se houver alguma maquinação, programação de dissensão, contenda, embaraço, fofoca, o Pai está quebrando agora, porque essa igreja vai trabalhar com propósito. Vamos comprar uma caixa, vamos, pastor. Vamos comprar um microfone, vamos, pastor. Vamos comprar cadeira, vamos, pastor. Vamos comprar o terreno, vamos, pastor. É isso aí. Os quatro estão no mesmo propósito. Qual, pastor? Vai andar hoje? Porque se os quatro colocassem barreira, tipo assim, mas tem muita gente. Na porta não dá, na janela não dá, lá dentro pior. Vamos deixar para outro dia? Eita. Porque o seu mal, o meu mal é deixar tudo para amanhã. Quer ler Bíblia amanhã? Preparar o estudo amanhã? Pregar amanhã? Irmão, vamos fazer hoje? Vamos se preparar hoje? Vamos se organizar hoje? Alabai, Kelemaramácia. A história diz que essa casa aqui tinha aproximadamente 2 metros de altura, toda feita na rocha, o telhado feito de paio com barro, escada nas laterais da casa, o que facilitou os quatro subirem. Quando subiram, Lucas diz, e fizeram um buraco no meio do telhado. Desceram ele. Quando desceram, Jesus disse: filho, perdoado estão os teus pecados. Quando ele disse isso, os escribas, os fariseus não falaram, mas pensaram: que homem é este que diz ao paralítico: perdoado estão os teus pecados? Quando eles pensaram, Jesus disse: para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar o pecado, ele disse: pega a cama, levanta e anda e vai para a sua casa. E a Bíblia diz: na mesma da hora o paralítico andou.
A Silvana canta o hino, por favor. Enquanto ela canta, vocês ficam de pé em nome de Jesus. E você vai olhar para o seu vizinho e vai dizer: o Pai está na casa, Jesus está na casa. Calai que lema sui calabarácia. Você que nunca mais falou em outras línguas, fale em línguas agora. Você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, seja batizado agora. Você que nunca mais foi renovado, seja renovado agora. Você que nunca mais chorou na presença de Deus, chora na presença dele agora. Você que nunca mais se aquebrantou, se aquebrante agora. Você que nunca mais